Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? A gente está gravando esse vídeo aqui hoje para contar um pouco sobre como foi um desafio que a gente fez dentro da Upsides. E aí a ideia é dar contexto, explicar como que resolve alguns desafios, planos futuros que nós temos. E aí antes de entrar no desafio em si, eu queria começar dando alguns contextos. Uma galera um pouco mais antiga na área, talvez até alguns jovens já ouviram falar, mas eu percebi que a molecada hoje em dia não conhece esse blog que se chama Aldeia Numa Boa. É um blog onde a vovó Vicky, eu já vou explicar quem que é a vovó Vicky, escrevia sobre vários assuntos. Vocês conseguem ver aqui no cantinho a quantidade de assuntos diversos que ela escrevia sobre. E um deles, que era uma das coisas que fez com que ela ficasse bem conhecida na área de hacking, de segurança, era a sua escrita deliberada assim mesmo sobre criptologia. Né? Então ela escrevia tanto sobre criptografia assim como criptoanálise. E ela tinha uma didática muito interessante e começou a escrever isso aqui, antes de eu me entender como pessoa, se parar para pensar. Então era em um momento onde o material sobre esse tipo de assunto era escasso e ainda mais em português. E a sua didática assim é fenomenal. Eu não me lembro agora, mas eu acho que o livro dela foi publicado antes de 2006, algo assim. E o blog já existia antes. Então, ela escrevia bastante sobre esse tipo de assunto, fez com que ela tivesse um certo reconhecimento na área, pela sua qualidade, pela quantidade de conteúdo escrito. E aí eu trouxe até aqui um pequeno exemplo dela mostrando como seria ali um conteúdo um pouco mais básico sobre criptoanálise, uma primeira análise de frequência, primeiro contato, para vocês entenderem um pouquinho do trabalho que ela fazia. E aí, uma outra coisa é que a vovó Vicky publicou esse livro, que depois veio a ser conhecido como o livro da vovó, que é Criptografia, Segredos Embalados para a Viagem. Ele é um dos poucos livros publicados pela Novatec sem ser uma tradução. Então é uma editora brasileira, com uma autora brasileira, a vovó Vicky, uma paranaense. E aí tem algumas coisas curiosas. Por exemplo, a vovó Vicky, esse é o nome dela de fato, né? Victoria, eu não vou arriscar pronunciar, porque provavelmente eu vou pronunciar errado, mas ela é formada em medicina. Ela foi formada pela Escola Paulista de Medicina, que hoje é a USP. Isso é muito, muito massa, sabe? Porque é uma pessoa de uma área, teoricamente, muito diferente da área matemática, ciência da computação, e escrevia muito bem sobre esse assunto, tanto que publicou um livro sobre esse assunto, né? Eu lembro, assim, né, inclusive de recomendar para alguns amigos, tipo, pô, lê o blog dela, lê o livro dela, porque criptografia para mim é um assunto muito complexo, criptografia, tanto criptoanálise quanto criptografia, e através do blog dela e do livro, alguns desses assuntos eram mais fáceis de assimilar, assim, eu percebi que quando estudava pelos textos dela, era bem mais fácil, então eu recomendava bastante. E aí, quando eu comecei a conversar com algumas outras pessoas, as pessoas também falavam, pô, realmente era isso. Posteriormente, eu assisti alguns vídeos do Fernando Mercedes no canal Mente Binária, falando sobre todo esse trabalho dela, e eu achei assim fenomenal. E aí tem uma parte triste nessa história, que a vovó Vicky já faleceu. Eu não me lembro do ano exato, né, mas o site ainda está no ar, o Aldeia Numa Boa, o livro ainda é vendido, e se eu não me engano, quem mantém o site no ar é o filho dela. E tem um textinho ali onde ele fala, né, a data do falecimento e tudo mais, eu só não me lembro exatamente. E aí, esse é um pouco do contexto. E aí a galera da nova geração, assim, acaba não conhecendo a história dela, algumas outras pessoas conhecem, que viveu essa época aqui onde esse tipo de blog era muito usado, e tem uma galera ali no meio que pega um pouco dessas duas gerações, que eu entendo que é mais ou menos onde eu tô. E aí, com isso, surgiu uma ideia de fazer uma homenagem para a vovó Vicky. Existe um projeto muito massa que se chama Master of Poundage. Ele é inspirado no jogo Magic. Aí eu não sei explicar como esse jogo funciona, porque eu não conheço, não jogo de fato. Mas ele tem umas cartinhas que tem essas artes muito maneiras. Esteticamente eu acho muito maneiro. E o pessoal pegou essa estética e fez o Master of Poundage, que é um jogo realmente funcional. Você pode pegar essas cartinhas e jogar. E essas cartinhas são inspiradas em figuras da comunidade de segurança da informação. Então, tanto profissionais, empresas, comunidades, ferramentas, conceitos, memes, coisas assim. E a gente falou, pô, e se a gente homenageasse a vovó Vicky, sabe? Porque foi uma pessoa que fez contribuições super interessantes. Infelizmente não está mais aqui entre nós, mas seria muito bacana a gente ter um registro sobre isso, levar a imagem dela para mais gente, fazer mais pessoas conhecerem ela, e talvez através do Master of Poundage do MOP seria interessante. Então, junto com o Diogo e com o Thiago, a gente desenhou. Isso aqui obviamente é feito com IA, a gente pegou ali algumas das poucas fotos que tinha dela na internet. Fizemos essa leitura aqui, muito inspirado na capa do livro dela, onde ela tem aqui a qualidade não vai estar das melhores, né? Mas é onde a gente tem aqui esses personagens, né, com alguns utensílios. Então a gente
se inspirou muito nessa capa do próprio livro, que a gente entende que seria algo que muito provavelmente ela teria gostado, e fizemos essa dedicação. E aí, essa cartinha foi distribuída dentro da Upsides Rio de Janeiro, que é um evento que aconteceu dia 28 do mês passado, estou gravando agora dia 7 de abril, e essa carta foi distribuída, então todo mundo que chegou no evento ganhou cartinhas do MOP, e algumas dessas pessoas ganharam cartinhas da Vovó Vic. Só que a gente falou, pô, ainda dá para fazer mais alguma coisa. Nós compramos 3 unidades desse livro, a Novatec também veio pro evento da Upsides Rio de Janeiro, trouxe esses livros aqui para serem vendidos. A Novatec também disponibilizou um livro para sorteio, ela disponibilizou 3 livros e um deles foi da Vovó Vic, né, que foi realmente sorteado ali pro pessoal. E aí nós trouxemos 3 livros, né, nós aqui da LES. E aí um desses livros foi sorteado, um foi como prêmio do Cypher Circuit, e o outro eu não me lembro agora exatamente o que foi. Mas a gente pegou esses 3 livros. E aí, o que a gente fez nesse circuito das cifras? Vou explicar para vocês. A gente postou essa imagem aqui na nossa página junto ali com a Upsides, e junto com isso a gente também mandou no grupo do WhatsApp, a gente durante o evento também fez uma divulgação explicando o que era esse circuito das cifras, mas basicamente era o seguinte, aqui tem as regras, mas eu vou tentar explicar aqui de uma forma um pouco mais didática. O que a gente fez? A Upsides aconteceu dentro da Veiga de Almeida, e a gente teve basicamente um andar inteiro durante o evento, então era muito espaço, e a gente queria que as pessoas circulassem em todo o evento. Então a gente pegou esse desafio, onde a gente imprimiu 6 desafios, em papel mesmo, e esses 6 desafios foram distribuídos por toda a Upsides. E aí, onde que esses desafios estavam? A gente tinha o auditório, dentro do auditório tinha um desafio colado na parede, de uma maneira bem nítida, como era um espaço de alta circulação, as praças principais do evento estavam aqui, então a gente deixou um lugar bem fácil de acesso, porque a gente sabia que, apesar de ser fácil, ainda ia ser difícil, né? Porque como tinha muita gente circulando, tinha muita informação acontecendo ali, ainda assim ia ser difícil de achar. Aqui no Lab Ideia tinha os patrocinadores. A gente também deixou um dos desafios aqui dentro. Então, repare, você tinha desafios acontecendo por todo o evento. Essa sala 227 era a Village de White Team. Aí, aqui, era um desafio de nível fácil, mas ele estava muito bem escondido. Eu já vou mostrar para vocês como que ele estava escondido. A gente tinha um corredor. Nesse corredor aqui, para ter acesso a essas outras salas, tinha um desafio colado na parede. Ele não estava dentro desse mini auditório, ele estava colado na parede. Nós tínhamos também a sala do CTF. Dentro da sala do CTF tinha mais um desafio escondido. E aqui na sala 204 era onde estava a Novatec, que tinha um livro, tinha o pessoal do Cybernauta, tinha o pessoal da Mente Binária, a gente também deixou um desafio aqui escondido. Então, realmente assim, era um caminho que a pessoa fazia durante todo o evento para achar esses desafios. E aí alguns estavam escondidos, outros estavam um pouco mais expostos. E a gente usou a seguinte lógica, né? O desafio era bem fácil, ele era muito simples, a ideia é que ele ficasse bem escondido, que fosse difícil encontrar esse desafio. E se o desafio fosse um pouco mais trabalhoso, porque um cuidado que nós tivemos, todos os desafios eram possíveis de resolver durante o evento e ainda aproveitando o evento. E a nossa sugestão era que você conseguisse resolver todas as cifras com papel e caneta. Simplesmente assim, sem usar computador, sem usar celular, com papel e caneta, conversando com seus colegas, você teoricamente deveria conseguir resolver ali. Poderia dar um trabalho, não era uma coisa assim... Tinha um desafio que era muito, muito fácil, mas a ideia era que você pudesse aproveitar o evento, da conferência, ir em palestra, falar com patrocinadores e ainda participar do desafio. E aí quem resolvesse o maior número de desafios até o fim do evento, ou todos os desafios antes de todo mundo, né? E ganhava o livro da Vovó Vic e também um kitzinho da LEDs, né? Com caneca, chaveiro, a cartinha da Vovó Vic estava ali dentro também, caso você não tivesse pego. E aí, essa era a distribuição do evento. Aí, uma outra questão que a gente tinha como um cuidado era em relação à dificuldade e à habilidade do pessoal. Dentro da Upsides RJ, como é um evento que acontecia dentro de uma universidade e é um evento bem grande, com assuntos diversos ali, a gente sabia que ia ter muito estudante. E provavelmente os estudantes seriam as pessoas mais engajadas nesse desafio. Então, fizemos um desafio em 6 níveis diferentes, todos, na nossa compreensão, desafios fáceis, mas que tinham um certo tipo de trabalho. Por quê? A nossa ideia era que a pessoa identificasse ali os desafios, que estavam um pouco mais nítidos, talvez não conseguisse resolver num primeiro momento, mas se sentisse interessada por buscar. Então, tinha um desafio, por exemplo, que você batia o olho e o seu cérebro automaticamente traduzia aquilo e ficava muito óbvio o quão simples aquilo ali era. E aí você, muito provavelmente, teria o sentimento de será que os próximos são tão fáceis assim? E aí, quando você encontrasse um próximo, você iria perceber uma mudança nessa dificuldade. E isso ia gerar esse estado de flow, de querer entender
se os outros desafios continuam progredindo, o que você precisa pensar sobre para ter um entendimento melhor. Então, essa era a nossa proposta e era um teste também. Então, é a primeira vez que nós estávamos fazendo isso e a gente não sabia se isso ia funcionar ou não. Então, a nossa ideia era que não fosse uma coisa assim muito complexa que ninguém tivesse resolvido. Então, para a gente era muito importante que ao menos uma pessoa chegasse até o fim. Então, esse é um pouco do contexto. E aí, eu vou mostrar alguns dos desafios que nós fizemos, mas antes de eu entrar nesse ponto, eu quero mostrar algumas imagens, né? Vamos começar pelas imagens, depois eu passo ali no vídeo, de fato, né? Isso aqui era muito legal, né? A gente estava andando pelo evento todo, fazendo várias atividades, e a gente via a galera, tipo, tirando foto, pesquisando as coisas, conversando com amigos. Essa aqui era uma que estava no corredor. Chegou uma hora que tinha, tipo assim, 8 pessoas tentando entender ali o desafio e impedir a passagem no corredor, sabe? Então isso aqui foi uma coisa bem gratificante pra gente. Teve um momento também que a gente começou a ver as pessoas resolvendo de fato as cifras, né? Então o pessoal estava ali realmente com papel e caneta fazendo a resolução. Isso foi muito legal. Obviamente a gente viu algumas pessoas usando AI. Teve uma pessoa que veio até mim falar, olha, eu resolvi X desafios. E essa pessoa me mostrou a resolução literalmente no Gemini. E essa era a ideia também, um detalhe importante. Eu acabei não falando ali das regras, mas não tinha uma flag no desafio. Você precisava encontrar uma das pessoas da LES no evento, a gente estava identificado com crachá, logo e tudo mais, e explicar como que você resolveu aquele desafio. Então essa era a ideia. Você explicar como resolveu. Tinha vários intuitos, né? Um dos intuitos era você ganhar o livro, você conseguir ser campeão, mas também você se divertir durante a resolução, você aprender durante essa tentativa e também você mostrar que aprendeu. Porque quando a pessoa usa AI ali, muitas vezes ela não entende os conceitos e você percebe na explicação que não está tão bem, você faz uma pergunta ali e consegue sacar isso. Então, quando a gente viu pessoas realmente fazendo na mão, tentando, e o pessoal achou erros no nosso desafio, né? A gente acabou cometendo alguns erros, então foi muito legal, assim, a galera fazendo isso. Uma das coisas, assim, que foi bacana também, é que o pessoal pediu emprestado para a Novatec o livro da Vovó Vic para tentar resolver, sabe? Então, a gente viu ali a galera folheando o livro e procurando as cifras para ver se tinha no livro ou não. E isso, inclusive, é uma das coisas, assim, que a gente já fica até um spoiler, né? A gente vai tentar que, nas próximas vezes que a gente fizer esse desafio, tenha pelo menos uma das cifras sido abordada dentro do livro da Vovó Vic. No mínimo uma, se não mais, né? Se a gente conseguir mais, a gente vai tentar. E aqui é uma foto da pessoa que ganhou, né? Que foi a Patrícia Caprioli. É uma das fotos que, inclusive, estava tentando resolver ali. Super esforçada, então só teve uma cifra que não foi resolvida durante o evento. E aí eu vou comentar sobre elas. Mas foi a pessoa ganhadora e, pô, a gente ficou muito feliz porque a gente já conhecia a Patrícia e tudo mais. Então ver ela ali fazendo os desafios e levando o livro da Vovó Vic foi bem legal. Aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês agora alguns vídeos de onde estavam essas cifras, né? Antes da gente entrar na demonstração das cifras de fato, né? Essa aqui, se eu não me engano, ela estava na sala de CTF. Então, deixa eu só tirar o som aqui. Então ela estava colada ali na parede, bem no cantinho, bem abaixo, a galera jogando CTF. Essa eu acho que talvez seria do auditório. Deixa eu ver, isso mesmo. Essa aqui estava no auditório, foi um lugar bem simples ali pra galera encontrar. Mas é aquilo, né? Às vezes o que é óbvio não é tão simples assim, né? Vamos ver essa aqui. Se eu não me engano, essa estava no corredor. Não mostra no vídeo, mas ok. Essa aqui estava na porta, então você entrava na Village de Red Team e atrás de você tinha a cifra, né? E era bem alta a porta, bem alta. Então você precisava fazer assim para achar a cifra, você já que está procurando. E era a cifra mais fácil, então a gente deixou um pouco mais escondido. Deixa eu ver aqui se com essa aqui a gente consegue ver também, né? Também no vídeo não mostra, mas tudo bem. E aí, vamos falar sobre a cifra. Tá, essa aqui era a cifra mais fácil de todas. Então, realmente uma delas a gente queria que fosse muito, muito, muito simples. E foi essa aqui que a gente escolheu. Que sempre tinha um título e um texto cifrado, né? Bem entre aspas, assim. E aí a gente sempre colocou esse aviso de, pô, tente resolver sem ajuda de A, LLM, porque a diversão está no aprendizado. A ideia é você usar isso aqui como um desafio, como um quebra-cabeça e tentar aprender. Provavelmente você que está aí do outro lado já sacou qual que é a parada. É só você inverter o texto, então tinha essa dica, né? Espelho, espelho meu. E quando você olha no espelho, você tem esse reflexo que é invertido.
Então, quando você inverte, você consegue ter essa compreensão. Então, join, decipher, circuit, blá, 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 blá. Era isso. Muito, muito fácil. Todas as cifras tinham a mesma quantidade de ponto, mas desafios futuros provavelmente a gente deve mudar isso e colocar algumas coisas diferentes assim por desafio. De novo, essa cifra provavelmente quando eu explicar, vai parecer muito, muito simples, mas vocês têm que entender ali o contexto do evento também. Tinha muita coisa acontecendo, o pessoal estava com pressa para tentar resolver, porque se alguém resolvesse todos os desafios antes que você já não ganhava a premiação. Muitas vezes você tinha que parar de fazer o desafio para assistir uma palestra que você queria. Então tinha todo esse contexto. E aqui eu falando assim, provavelmente você clicou nesse vídeo porque você já é uma pessoa interessada nesse assunto. Então você já está um pouco mais por dentro. E a gente tinha ali muitas pessoas assim, totalmente entusiastas da área, que o primeiro contato com cyber era na Upsides Rio de Janeiro. Então, alguns desses desafios aqui tinham uma dificuldade para essas pessoas um pouquinho maior. E aqui a gente colocou o título, né? E se os números falassem? E qual que era a ideia? A ideia era que o alfabeto ele tem 26 letras, né? O alfabeto que nós usamos aqui no Brasil. E a gente fez um mapeamento da posição. Não é que nós fizemos um mapeamento, a gente usou esse mapeamento da posição. Então, a letra A tem um mapeamento na posição 1. E aí, inclusive agora falando, poderia ter feito até uma trick que seria começar na posição 0, assim como um array. Talvez no próximo a gente faça algo nesse sentido. Mas aqui, nesse desafio, a gente fez o A, então, equivale ao número 1, e o Z à posição 26. E assim sendo todo o alfabeto. Então, por exemplo, aqui o 2 é uma letra B. E assim vai. Então, se você fizesse toda essa equivalência, você conseguia decifrar a mensagem. Assim. Então, não é algo muito complexo. Se você pensasse um pouquinho assim sobre esse assunto, a ideia é que você chegasse a essa resposta. E aí, fica, inclusive, até, assim, tenta resolver na mão, você vai ver como que é. Dá um pouco de trabalho, então por isso que eu usei bastante na introdução essa palavra, trabalhoso. E aí depois uma cifra propriamente dita, que muitas pessoas conhecem, que nós colocamos, foi essa aqui, né? Então o título é A de César, o que é de César? E o texto cifrado. Existe uma cifra muito famosa que é a cifra de César, que é uma cifra onde você faz a movimentação da posição das letras em uma certa quantidade de... Me fugiu a palavra agora, mas eu vou tentar exemplificar, vai ficar mais fácil. Vou aplicar uma cifra de César, uma movimentação de 3 unidades, vamos dizer assim. O que seria essa movimentação de 3 unidades? Então, a gente tem a letra A vai virar a terceira posição, então A, B, C. Então, tudo que é A vira C, certo? Tudo que é B vai virar três casas para frente, digamos assim. E aí você pode fazer isso em quantas posições você quiser, basicamente. E aí você precisava entender que isso era uma cifra de César e quantas posições foram aplicadas aqui. A gente poderia deixar o desafio aí para vocês tentarem resolver, mas eu já vou passar uma dica. Então, existia algumas dicas. Então, por exemplo, A de César, o que é de César? O primeiro ponto, né, uma das palavras que aparece bastante é César. Quantas letras tem César? Tem 5, vou aplicar essa substituição, essa transposição aqui, essa movimentação de 5 casas para frente e daria certo. Né? Outra coisa que tem 5 letras é Les, né? Que é quem está conduzindo esse desafio. Uma outra coisa que também tem, que você vai ver essa repetição dos 5, é se você falar assim, quantas letras tem de A até E, né? A, B, C, D, E, 5. Então, também, outra maneira de chegar até essa resposta de 5. Né? Então, assim, de novo, é bem isso. Olha para o desafio, tenha calma, respire, tente pensar como uma pessoa que criou o desafio e você vai chegar na resposta. Não são desafios complexos, assim. A ideia é realmente você ter essa sacadinha e falar, pô, legal, deixa eu resolver. É isso. A gente teve também esse outro desafio aqui. Esse desafio, deixa eu tirar aqui. Esse desafio, ele não foi resolvido. Como ele não foi resolvido durante a Upsides, eu não vou falar o que é, qual cifra que foi usada, para ficar aqui a ideia de você tentar resolver. Não é complexo também. Beleza? Deixa eu ver essa outra. Legal. Eu acho que essa aqui é um pouco mais simples eu explicar agora e depois a gente explica a próxima. Então, essa aqui, o título era Chora, me liga, meu bem, eu te avisei. Isso aqui é uma música. E aí, por que a gente colocou isso como título, né? A nossa ideia era que o liga fosse a dica. O que você usa para ligar? Você usa o telefone. Então, a nossa ideia era que você pensasse nesse telefone. E aí você precisa usar o teclado do telefone. Não sei se o Android ainda mantém isso, mas o iPhone mantém o design dos telefones antigos. Quando você precisava digitar um SMS em um telefone antigo,
você não tinha todas as teclas disponíveis. Você tinha simplesmente um teclado que começava, se não me engano, em 0 e ia até 9, ou algo assim, mas eu acho que as teclas digitáveis eram essas, e cada um desses números equivalia a 3 letras, né, se eu não estou enganado. E aí você precisava, então, por exemplo, eu quero digitar a letra A, você digitava 1 uma vez, mas se você quisesse digitar a letra B, você tinha que apertar o 1 2 vezes, porque era ABC. Então essa era a ideia. O 4-4 equivalia a uma letra, o 3-3 a outra letra, e por aí vai. Então a ideia era que você pegasse, fizesse esse mapeamento no teclado e fizesse essa substituição, uma cifra de substituição assim bem simples. Porque substituição é legal por isso, né? Você consegue fazer com muita coisa. E aí, essa outra aqui também, a gente deixou simplesmente uma interrogação, porque se a gente colocasse qualquer dica, ia ser muito fácil. O que eu vou falar agora, vocês vão falar, meu Deus, mais um desafio fácil, né? Realmente, todos eram bem simples, esse é o ponto, eram desafios simples, que iam gerar um pouco de trabalho ali pelo contexto da pessoa. Muitas pessoas não estão na área ainda, são estudantes, ou está na área, mas nunca foi para esse caminho de cifras, e essa também é uma apresentação, é um desafio para ser divertido, para servir como apresentação. A gente não quer que a pessoa vá lá, tente resolver, putz, não entendi nada, foi chato, entendeu? A ideia é que é instigar a pessoa para querer estudar mais sobre o assunto, para querer ler o livro da Vovó Vicky, para querer conhecer a história de criptoanalistas, pesquisar mais sobre esse assunto. Então, essa cifra aqui também era uma cifra de equivalência, né? Só que a gente fez uma inversão. Então, por exemplo, o A equivalia à letra Z, o B equivalia à letra Y, e assim por diante. Bem simples. Então, se você fizesse toda essa equivalência aqui, fosse entender o que seria a letra G equivalente ao alfabeto, você ia conseguir saber essa tradução. E aí foi basicamente isso, pessoal, esse desafio do circuito das cifras na Absides Rio de Janeiro. Foi um teste, a gente entendeu que deu certo. Obviamente, vimos oportunidades de melhoria, algumas oportunidades. Uma dessas é em relação à dificuldade, a gente vai fazer agora que as pessoas já conhecem o desafio, já viram essas, provavelmente no próximo evento já vão ir um pouco mais preparadas, a gente vai subir essa régua. E vai ser sempre progressivo, né? Não queremos fazer uma coisa assim hardcore, porque o que a gente quer é que a pessoa aproveite o evento e ainda consiga participar desse desafio conosco. Não queremos que você fique numa salinha fechada resolvendo desafios e não consiga fazer networking, não consiga assistir uma palestra. A ideia é realmente que esse desafio seja um motivador. Inclusive, estamos pensando em maneiras de gamificar essa jornada. A pessoa que ganha um prêmio muito legal, mas as pessoas que participem também têm algumas recompensas. Não sei, talvez ganhar algum adesivo, ganhar algumas coisinhas assim, para ir destravando durante essa jornada. E já estamos conversando, inclusive, com alguns eventos para levar isso, porque a ideia realmente é assim, espalhar esse assunto, né? Mais pessoas interessadas por esse assunto, que é uma coisa assim um tanto quanto incomum e não deveria ser. É um assunto que a gente usa no dia a dia, obviamente não dessa maneira, né? Não cifras assim, a maneira como a criptografia é empregada hoje em dia é muito mais complexa do que isso, mas a ideia é levar esse assunto a mais pessoas, para a gente ver mais conversas acontecendo. Espero que tenha feito sentido. Quem tiver sugestões, quiser participar, quiser elaborar desafios, é só entrar em contato, a gente vai realmente amar ter essa troca. E a ideia é que assim, todo desafio a gente consiga de alguma forma conectar com todo evento que a gente fizer, os desafios, ter ao menos um desafio que se conecte ali ao livro da Vovó Vicky, para mais pessoas conhecerem essa história dela, que é uma história muito bonita, muito inspiradora. Uma mulher também, né? Tem mais esse fato, que é uma coisa que a gente vê pouco na nossa área. Então é isso, pessoal. Até o próximo evento que a gente fizer esse desafio, e aí eu volto aqui para gravar como que esses desafios foram resolvidos, quais eram os desafios, onde que estavam dispostos, né, por todo o evento. E é essa, até a próxima.